Olá, estudante do Paraná, do Brasil e do mundo, seja bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Meu nome é Andrew e vou levar para você, aonde quer que você esteja, um pouquinho da ciência geográfica para mais perto de você. Então pegue seu caderno, caneta, lápis e borracha, anote tudo aquilo que você achar pertinente da nossa aula de hoje, a começar pelos objetivos que eu vou apresentar para você aqui na tela. Ó. Compreender o conceito de região e entender a importância de regionalizar. Ou seja, nessa nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia de regiões, de regionalizar e por que para a geografia é tão importante regionalizarmos os territórios, regionalizarmos o espaço geográfico. Mas afinal de contas, você sabe o que significa região? Você sabe o que significa regionalizar? Pensa um pouquinho nesse conceito. Enquanto você está pensando nesse conceito, eu quero que você pense num telejornal de abrangência nacional e nesse jornal de abrangência nacional você pense em um quadro específico, que é a previsão do tempo, aonde na previsão do tempo, ao serem informadas as condições meteorológicas para os próximos dias de uma determinada localidade, esse telejornal de abrangência nacional ele estará apresentando para você as condições climáticas divididas por região. Então nós vamos ter na região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e também região sul. A partir dessa reflexão e dessa análise, a gente já começa a perceber que a ideia de região, a ideia de regionalizar, ela encontra-se presente em nosso cotidiano e nós muitas vezes nem nos damos conta de que estamos trabalhando conceitos geográficos em nosso cotidiano. E olha aqui, ó, o que eu trago para você já a partir disso. A ideia de região e de regionalizar, que o conceito de região é um dos mais importantes para a geografia e foi desenvolvido como uma forma de entender o espaço geográfico a partir de sua fragmentação em características relativamente homogêneas e ou identificáveis. Então, quando estamos falando em uma região, nós vamos ter dentro daquela região territórios que apresentem características similares. Então, nós vamos observar que dentro da região norte, por exemplo, nós vamos ter territórios que apresentam características similares. E esses territórios que apresentam características similares na região norte, eles têm características muito diferentes quando comparados com os territórios que são localizados dentro da região sul do nosso país. Então a gente já percebe que a ideia de regionalizar já traz uma ideia de divisão do território em lugares que tenham coisas em comum, tenham características similares. Agora, quando a gente está falando em região, nós vamos pensar também que as regiões elas podem ser criadas para realizar estudos sobre características gerais de um território, regiões brasileiras como já ditos aqui, ou ainda para entender determinados aspectos do espaço, ou seja, regiões geoeconômicas do Brasil, para entendermos as características econômicas do território brasileiro. Então, quando falamos em região, regionalizar, que são palavras, são conceitos que andam juntos, nós estamos falando justamente no agrupamento de territórios e esses territórios têm características similares, sejam características sociais, características físicas ou características econômicas. E aí a gente vai falar de regionalização, que é justamente o ato de pegarmos um território grande e dividirmos eles em regiões, aonde em cada região vai dispor de territórios que apresentem características similares. E aí, como que nós temos a organização do território brasileiro, a regionalização do território brasileiro? Nós temos aqui, ó, que pode ser por meio de critérios físicos, onde nós utilizamos o clima, o relevo, a vegetação ou a hidrografia. Nós estamos utilizando elementos físicos para regionalizar, seja o território brasileiro ou seja qualquer outro território que estejamos a estudar. Também podendo ser por critérios socioeconômicos, idioma, distribuição de riqueza, concentração de renda, desenvolvimento econômico, violência, geração de empregos. Ou ainda, também podendo ser por critérios religiosos, considerando as religiões existentes pelo mundo. Critério político ligado à ideologia e aos modos de vida capitalista e socialista, muito utilizada quando estudamos
Guerra Fria e transição entre velha ordem mundial e nova ordem mundial, quando falamos em mundo bipolar, e a transição para o mundo multipolar, e ainda critério geográfico, considerando única e exclusivamente a localização espacial. E aqui a gente já tem um mapa que mostra para a gente que, na verdade, nós temos dois mapas aqui do mesmo território que é o Brasil. E estes dois mapas aqui nos apresentando a regionalização do território brasileiro, sendo a que está disponível do lado direito da sua tela a região Centro-Sul, região Nordeste e região Amazônica, levando em consideração critérios socioeconômicos, diferente daquela que pode ser observada do lado esquerdo da sua tela, onde nós temos ali as macro-regiões propostas pelo IBGE, onde nós vamos ter região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E perceba também, ao observar esses dois mapas, que a região amazônica, que compreende toda essa área aqui, ela não coincide com o que é região norte na regionalização do IBGE. Região nordeste, que você pode observar no mapa do lado direito, ele não coincide com o que é região nordeste para a regionalização do IBGE. Haja vista que são critérios distintos para dividir o mesmo território. E agora a gente vai para a nossa primeira atividade. Anote no seu caderno. O conceito de região é um dos mais importantes da geografia e foi desenvolvido como uma forma de entender o espaço geográfico. Então, como podemos definir região? Afinal de contas, como você definiria a região? Então, pegue seu caderno, anote a definição de região que a gente volta daqui a pouquinho para fazer a conferência.
Muito bem, o que você colocou na sua resposta? Confere aqui na tela a resposta para você. Ó. É uma parte do espaço geográfico contínua ou não que apresenta uma ou um conjunto de características comuns. Então a ideia de região é justamente uma porção delimitada do território que apresentam características similares. Então nós agrupamos territórios com características comuns, com coisas em similaridade. E aqui, ó, formas de regionalizar. A ideia de diferenciação de áreas no contexto geral e de sua aproximação dessas áreas por meio de suas características comuns, como por exemplo a regionalização por biomas, onde nós temos ali o Cerrado, que é uma região do planeta Terra com semelhanças nos seus aspectos naturais, ou seja, a fitofisionomia, ou seja, aspectos da vegetação que estão ali associadas também ao clima e às características do solo. Agora, quando nós utilizamos outros critérios, nós podemos utilizar, por exemplo, a colonização, a quantidade de imigrantes que cada região brasileira recebeu. Nós podemos estar estabelecendo diferentes critérios. Como a gente pode ver que isso é utilizado na geografia em diversos momentos dos estudos geográficos. Então aqui nós podemos regionalizar por continentes, por biomas, pelos tipos climáticos mundiais, bacias hidrográficas, idiomas, proveniência dos imigrantes. Então nós podemos regionalizar de várias maneiras. E todas essas regionalizações são exemplos de formas e maneiras que podemos delimitar o espaço por meio de suas características. Então nós vamos ter essa delimitação do espaço geográfico. No caso aqui o Brasil, mas nós podemos estar trabalhando a nível de América, a nível de regiões, a nível de estados, também no Brasil. Regionalização do IBGE. Quando falamos no IBGE, estamos falando no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esse instituto ele foi criado com o objetivo de fazer um levantamento dos estudos, dados estatísticos do país, levantamentos e busca de informações sobre características do território brasileiro. E esse instituto, ele criou uma regionalização a partir da final da década de 80, cuja regionalização estabelece as 5 macro-regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, aonde essas 5 regiões brasileiras elas estão ali estabelecidas. Porém, antes dessa regionalização utilizada no final da década de 80, 1988 mais especificamente, nós tivemos na década de 40 uma primeira regionalização, uma primeira divisão do território nacional para fazer a comparação de dados estatísticos. Mas essa regionalização ela dava importância à localização do que características econômicas, físicas e sociais. E aí nas décadas seguintes, outras divisões foram elaboradas, considerando as características físicas, econômicas e sociais. E em 1998, o IBGE criou a Divisão Regional do Brasil, que vigora até os dias de hoje e é considerada como a regionalização oficial do nosso país. Então, a importância do IBGE e a importância desse instituto na análise e na compreensão do território brasileiro. E aí a gente vê que a atual divisão ela baseia-se nos limites dos estados. Então, olhando para esse mapa aqui, ó, nós vamos perceber que a região norte dispõe de alguns estados, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, sendo que os estados nunca são divididos na regionalização. Nós vamos perceber que os estados sempre permanecem inteiros dentro de cada região, diferente do que acontece com outras formas de regionalização, onde esse critério geográfico muitas vezes não é levado em consideração, mas é levado em consideração sim um outro critério, seja ele um critério natural ou ainda critérios sociais e econômicos. E agora eu quero que você observe o mapa que vai aparecer na sua tela. Observe ali com bastante atenção. Em 2019, todos os estados da região Sul e Sudeste tiveram um percentual acima da média do Brasil, ou seja, 76,6 anos, a expectativa de vida ao nascer em anos. Já os outros estados brasileiros ficaram abaixo dessa média, 76,6 anos.
76 anos e meio. Então, a partir deste critério, podemos regionalizar o território brasileiro em duas regiões, aqueles que tiveram uma acima da média e aqueles que estiveram abaixo da média. E qual é a importância dessas informações? A partir dessas informações, nós conseguimos analisar quais os fatores que promovem, que fazem com que uma determinada área tenha uma expectativa de vida menor do que outra. Será que isso está associado ao acesso aos serviços básicos de saúde, acesso à educação, condições de trabalho? São uma série de fatores que estão diretamente relacionados à expectativa de vida. E a partir da análise desses dados, podemos fazer reflexões acerca das condições dessa região, dessas localidades, e aí realizar estudos para buscar informações acerca das condições que resultam nesses dados, como aqui visto, expectativa de vida superior ou inferior a 76 anos de idade. Mas nós também temos um outro mapa aqui a ser observado, então observe com bastante atenção. Observe o mapa. A região Nordeste apresenta a maior taxa de analfabetismo, 13,9%. Em contrapartida, as regiões Sul e Sudeste apresentam apenas 3,3%, sendo as regiões com a menor taxa de analfabetismo. Então, ao observar este mapa, eu quero que você continue olhando para esse mapa e observe que a média da taxa de analfabetismo do Brasil, com pessoas de 15 anos ou mais, no Brasil ela é de 6,6%. Quer dizer que do total da população brasileira, 6,6% com pessoas entre 15 anos ou mais são analfabetas. Porém, a região Sudeste apresenta apenas 3,3%, juntamente com a região Sul. Já a região Norte apresentando 7,6% e o Nordeste 13,9%. Então, ao regionalizarmos, ao dividirmos o território, comparando as taxas de analfabetismo, nós vamos poder analisar aspectos sociais e econômicos e também de acesso aos serviços básicos de educação, de que forma eles vão influenciar na taxa de analfabetismo aqui e nas diferentes regiões do território brasileiro. Veja a importância da regionalização, do ato de dividir o território para realizarmos estudos. E a partir desses estudos podemos observar quais os fatores que fazem com que cada região tenha um desenvolvimento diferente, no caso aqui da taxa de analfabetismo. E agora olha o que a gente traz aqui na tela para você, a nossa segunda atividade. Olha lá, ó. No início da década de 1940, o IBGE propôs a primeira divisão do território nacional para comparar os dados estatísticos, mas esta, por sua vez, dava mais importância à localização e assim sucessivamente estabeleceram-se as 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas podemos regionalizar o território brasileiro de várias outras formas. Apresente outras formas de regionalização do território brasileiro. Então você vai colocar aí outras formas de regionalização do território brasileiro que você conhece. E enquanto você faz isso, eu aguardo você.
Muito bem, vamos conferir aí a resposta que você colocou. Podemos utilizar vários outros critérios, como por exemplo, a divisão do território brasileiro por biomas, que estabelece o bioma Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Além disso, uma outra forma de regionalização estabelecida, no caso por Milton Santos, utiliza critérios socioeconômicos e divide o Brasil em 4 regiões, sendo Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e a região concentrada. E essa regionalização proposta por Milton Santos, ela não leva em consideração os limites dos estados e também não tem nenhuma relação com a regionalização estabelecida pelo IBGE. Então ela leva em consideração aspectos sociais, aspectos econômicos e ela não está relacionada com a regionalização proposta pelo IBGE. São critérios distintos e as regiões apresentam características distintas. E o que nós falamos então nessa nossa aula de hoje, a nossa retomada? Justamente nós falamos da ideia de regionalizar. Por que nós dividimos o território em regiões? Qual é a importância de regionalizar o território? Haja vista que o principal objetivo é o de facilitar o estudo, para que possamos assim, de acordo com as características regionais, compreender melhor as características do território e assim conseguirmos estudar e compreender os fenômenos que se manifestam naquela porção do território, além de nos facilitar no cotidiano para o entendimento de situações que estão presentes na nossa vida, como por exemplo a previsão do tempo, pois quando vemos a previsão do tempo em um telejornal, seja ele de qualquer emissora, sendo ele de abrangência nacional, nós vamos perceber que se torna mais fácil compreendermos as condições do tempo para os próximos dias quando estamos analisando apenas a região em que estamos inseridos, do que simplesmente olharmos a previsão do tempo para o Brasil todo, haja vista o tamanho do território brasileiro. Quero muito agradecer a você pela sua dedicação, pelo seu envolvimento e por permitir a minha entrada aonde quer que você esteja. Um forte abraço e até a próxima aula de Geografia!